8 horas, né? Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vou esperar um pouquinho. Boa noite a todos que estão entrando. Olá, Alex. Adoro os coraçãozinhos subindo. Lindo. Boa noite a todos. Que prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Estamos festejando, né? O mês de setembro, para quem não sabe, é um mês que comemoramos o aniversário da Quinta de Luz, que teve o nascimento no dia 5 de setembro. Estamos fazendo maioridade e esse mês é um mês de muita celebração para todos nós, né? A nossa amada Quinta de Luz tendo aí a permissão da maioridade, né? Com tanto trabalho bonito, interessante, com muitas pessoas que vão à nossa amada Quinta de Luz e dar a sua contribuição através de amor, né? De caridade, de doação. A gente, agradece bastante. Bom, queridos amigos, vamos iniciando. Uma boa noite mais uma vez. Que a paz de Jesus possa realmente nos envolver nesta noite, nos permitindo a entender que cada um de nós compõe a sua história e carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz, compartilhando, aprendendo, vivenciando o Evangelho de Jesus. E este compartilhamento, abrimos as mídias, né? As portas das mídias para falar aqui com vocês. E agradeço, né, a todos que aqui estão hoje, abrindo as portas dos vossos lares através do Instagram, né, do YouTube, né, nossas páginas estão aí à disponibilidade de todos vocês. Assim todos nós, né, da nossa amada Quinta de Luz, possamos cumprir a nossa missão de levar a palavra de Deus através do entendimento da doutrina espírita. E todas as vezes que falamos do Evangelho de Jesus, vamos falar à luz do Espiritismo e da codificação espírita. Porque o codificador, coordenando o trabalho de instrução dos espíritos superiores, sobretudo o espírito de verdade, provocou uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar. E esse olhar, né, sem a luz da doutrina espírita, não seria possível enxergar sem essas lentes. E é assim que a gente entende, porque a doutrina, ela nos traz um esclarecimento com tanta abertura de entendimento e de consciência. Por essa razão, nós temos um capítulo, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: meu reino não é deste mundo. E hoje a gente vai falar sobre este capítulo. E a primeira instrução dos espíritos, a primeira mensagem selecionada pelo codificador, porque ele sempre fazia, né, o Kardec sempre fazia comentário e depois passava a palavra aos espíritos para que eles comentassem sobre o Evangelho. E o primeiro a comentar nessa organização feita por Kardec é um espírito de uma mulher que era uma rainha. E nada melhor do que uma rainha para falar de realeza, não é verdade? E ela faz um paralelo entre a realeza humana e a realeza espiritual, para definir que o Cristo, na sua passagem pelo mundo, abdicou da realeza humana sem perder a sua realeza espiritual.
ágil como um soberano, ele agiu como um soberano espiritual, embora teve sua vida como um carpinteiro. Isso é o significado, né, do Evangelho em uma grande lição de humildade, onde todos nós podemos ter aí Jesus como um exemplo, né, para ser seguido realmente. Por isso, meus queridos amigos, vamos começar a nos educar no olhar, a educar no sentido da forma que pensamos. Podemos nos apaixonar, nos apaixonar por várias belezas e encantamentos que o mundo nos traz, né? Mas aproximar do Evangelho é de uma consciência espiritual sem amarras do pensamento humano. Então a gente vai começando a quebrar determinados eixos, né? Somos ainda coordenados pelo ego, infelizmente. Como diz Joana de Ângeles, este ego, quando não nos aprisiona, porque ainda estamos presos nas convenções humanas, né? Eles nos destrói, né? Então, na leitura feita por Leon, na literatura de Leon Denis, um dos colaboradores de Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, os espíritos começam a falar de uma realeza espiritual. E é dessa realeza que a gente precisa começar a ter um entendimento numa amplitude. Muitas pessoas dizem assim: Alexandra, mas é tão difícil seguir, né, os caminhos que Jesus... Mas Jesus, ele foi bastante humano, né, no que se profere a vida dele aqui, a passagem dele aqui, né? E nessa literatura, Leon Denis, ele explica bem esse processo de realeza espiritual que Jesus passou. E Kardec aponta para uma sociedade mais humana, uma aristocracia intelecto-moral, uma nobreza que vem de porte moral e da grandeza intelectual do autoaprimoramento. Então, a partir do momento que a gente vai estudando, que a gente vai entendendo a nossa trajetória aqui, o ser humano ele começa a ter uma grandeza moral e intelectual para um aprimoramento, né, para outros níveis, né? E nos níveis de altiplanos desta aristocracia estão nas palavras de São Luís, ainda também na Revista Espírita. Gente, leiam a Revista Espírita, é um conselho que eu dou, porque ela nos traz um aprendizado e lições magníficas. E essa mesma revista de 1868, né, São Luís diz o seguinte: chegados os mais altos graus do nível dos espíritos puros, estão os Cristos. Uma vez atingindo esse nível, se torna infalíveis mesmo quando na carne. Nós temos ainda um grande caminho aí a ser percorrido, tá? Todos nós, né? Mas Jesus, ele foi o Cristo, né? Esse Cristo, ele foi aquele que veio como missão governar, como eu falei numa outra live, né? Ele veio governar o nosso orbe, o nosso planeta Terra. E por alcançar essas posições, se tornam dignos de serem iniciados aos desígnios divinos e se transformam assim em agentes executores de Todo-Poderoso. E Leon Denis relata do governador que é Jesus neste orbe. Então, nesta magnitude que vamos começar a entender, né, o nosso processo evolutivo, porque Jesus não é considerado nosso irmão, semelhante a nós, com uma missão de governar este orbe, sim, mas
ele é semelhante a nós. E nesta semelhança, na sabedoria divina, Deus, né, manda esse Cristo, governador, para nos ensinar o caminho do aprimoramento e do aperfeiçoamento moral, do aperfeiçoamento espiritual. Essa foi toda a trajetória de Jesus aqui neste plano. Depois da literatura, vem André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, utilizando uma visão contemporânea, né, que é outro livro também magnífico, e quem puder, vá na nossa biblioteca online e converse um pouco com as meninas, que as meninas têm boa indicação. Mas esse livro, Evolução em Dois Mundos, utilizando uma visão contemporânea mais adequada à nossa maneira de pensar e falar, né? E fala essa linguagem de uma cocriação. Então a gente vai verificando que cada vez mais vamos permeando um processo evolutivo, buscando a grandeza desse processo evolutivo a partir do momento que a gente entra e se abre um novo olhar, um novo paradigma, uma visão diferente do que os dogmas muitas vezes aprisionadores, né, que nós humanos nos impomos uns com os outros, nos deixa tolhidos para elevar esta nova consciência. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o livro que eu estou hoje conduzindo a fala aqui para todos vocês, no mesmo capítulo 2 tem o ponto de vista. Quando se acredita na vida futura, temos a certeza que existe a vida após a morte. Essa certeza carrega grandes consequências de moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre a maneira como eles encaram a vida na Terra, começa a ter um novo eixo de consciência. Para todo aquele que consegue, através do pensamento, imaginar a vida espiritual que é infinita, a vida terrena, ela se torna apenas uma rápida passagem, como se fosse uma breve permanência no país hostil, né? Para todo aquele que acredita na vida futura, as amarguras da vida terrena são recebidas com mais paciência. E para a gente entender a paciência, a gente precisa crer que existe uma vida que aqui a gente só está no eixo de aprendizado. E muitos de nós perdemos nossa paciência com muita facilidade. Pois sabemos que é de curta duração que se deve ser seguidas como acontecimentos mais felizes. Com isso, a morte deixa de ser assustadora. Quando a gente começa a ter uma visão disso, a gente começa a encarar a morte como se não fosse algo, né? Não é aquela figura que vem com a foice para te, né? Dizer assim, vou levar hoje, né? Então não é essa figura tão assustadora a morte. Quando a gente tem uma visão ampla, né, que estamos aqui de passagem e não mais importa, né? Não é mais uma porta de entrada para o nada. Passa a ser a porta de entrada para a liberação, permitindo ao homem o ingresso a uma morada de felicidade e paz. Então, a paciência, a paz interior, ela é encontrada quando a gente começa a ter uma percepção de nós mesmos, né, neste orbe, neste planeta, sabendo que este é um lugar temporário. Quando começa a entender isso, a gente vai recebendo com mais tolerância as preocupações da vida, que se resulta em uma calma de espírito que suaviza as nossas amarguras. Nossa, quase que não sai.
Então, gente, o conceito que a gente traz deste capítulo fala de uma mudança, né, de mudarmos os nossos paradigmas. E muita gente pode se perguntar, Alexandre, o que é paradigma? Né? É um conjunto de crenças, todo conjunto de crenças e crenças pessoais, né, que forma o paradigma. Né? Na doutrina, vamos dar um exemplo, na doutrina materialista, por exemplo, essa é um paradigma vigente, infelizmente, no nosso mundo hoje. Tá? O materialismo fala tudo que existe é a matéria, ou seja, negando completamente a existência do espírito, da alma, de Deus, enfim, de qualquer coisa que não seja matéria. E isso, gente, leva a uma extinção da Terra, tá? Porque quando a gente vai verificando que o materialismo é o que importa, essa extinção da Terra ela vai acontecendo e a gente vai vendo aí, ó, é doença, né? Agora tá o fogo aí nas nossas florestas. E exatamente esse paradigma que tem causado toda a miséria humana, inclusive tem como consequência uma última instituição da vida na Terra. Se as pessoas continuarem pensando em si e nos seus próprios interesses, a vida deixará de existir. Como destruída pelo desmatamento, pela exploração irracional dos recursos e até mesmo pela questão do consumo desenfreado. E aí a gente começa a consumir e tendo mais lixo, mais poluentes nos rios, né? Guerra, genocídio, né? E só destrói o ser humano com guerras religiosas e preconceitos. Então é o que a gente mais tem. Então esse paradigma materialista é o que a gente mais vê no nosso planeta. Tudo isso vem de pensamentos materialistas. Não existe Deus, não existe espírito, não existe vida após a morte. Só é válido aquilo que se vê e toca. Essa é a ideia do materialismo. De que eu sou eu, você é você. E o resto não interessa. Esse é o pensamento do materialismo. Essa doutrina perniciosa é que vem ao longo das eras gerando todo o conflito, todo o caos e destruindo o que temos até hoje. É triste, né? Quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão. E quando eu fui estudar este capítulo, reler, né? Reestudá-lo, né? Para trazer aqui para vocês uma ideia e um conceito. Eu fui pensando e é triste da gente começar a fazer determinadas avaliações. E acredito que muitos de vocês, diante de uma pandemia, ficaram mais em casa, puderam ter este contato, né, de consciência, espero que tenha, né, e mudem, né, esse paradigma, comecem a mudar. E muita gente deve estar se perguntando assim, ó, Alexandra, o que se deve fazer? Né? Tu tá me dizendo tudo isso, a gente tem consciência, já sabemos, porque todos nós temos consciência, e já sabemos, né? Mas o que a gente deve fazer? É de altíssima urgência, gente, uma mudança, né, de ponto de vista. É de suma importância e urgência uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança, né, a respeito da vida. Se não ocorrer essa mudança, o que vai acabar acontecendo é o fim do mundo, é uma exterminação. E será que já não começou? E será que a gente já não está caminhando para isso? Não é verdade? Então é algo para a gente refletir, tá, gente? Então, como seriam essas mudanças? Né? Outra pergunta. Como seriam essas mudanças? Primeiro, deveríamos considerar a existência de Deus. Tem gente que até duvida
Se Jesus esteve aqui no nosso orbe, e eu vou dizer, se esse homem não esteve aqui no nosso orbe, este homem, ele fez um papel fundamental de ensinamento para todos nós, então ele deve ser considerado. A palavra, ela deve ser considerada. O ensinamento proposto, ele deve ser considerado. Como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Considerar a existência do espírito é que nós somos um espírito utilizando um corpo e não um corpo que possui uma alma apenas. E que aí acabou. Uma alma, essa criada apenas no momento de uma concepção. E sim considerar que somos seres espirituais, vivenciando uma experiência humana, ou seja, que não somos daqui e se estamos aqui para crescer em nossas passagens. Que estamos aqui como um passageiro neste orbe. Porque Jesus foi e disse, olha, meu reino não é deste mundo, quando Pilatos lá disse, onde está o teu reino? E ele diz, meu reino não é deste mundo. E que depois iremos partir, seguir nossa consciência plena. Porque nós temos a capacidade de uma evolução. Vamos evoluir, gente. Vamos considerar nesta mudança de paradigma a lei do retorno, que diz que se você faz o mal, recebe o mal de volta. E se faz o bem, recebe o bem. Como afinando isso já seria bastante para transformar de uma forma muito profunda a nossa sociedade. E aí não existiria fome, miséria, desigualdade, preconceitos. As implicações morais muito vastas, como, por exemplo, como o próprio Allan Kardec diz no texto, quando você passa a considerar que você não é mais um corpo e que você é um ser espiritual que foi criado por Deus, isso muda completamente a nossa visão de mundo ou muda completamente os nossos interesses. Isso está no Evangelho. Isso está na Bíblia, viu? Para quem não lê, também está na Bíblia. É uma colocação do Kardec, né, numa visão do que ele trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso é bíblico. Isso está na palavra de Deus. Na palavra que foi proferida, né, através dos amigos, como eu falei na live passada, né, os apóstolos, eles foram amigos, missionários, né, de Deus. E lá trouxe algumas lições que eles, na convivência com Jesus, ele assim o trouxe. E quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, por essas palavras, claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as suas circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter como devendo construir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Então vamos ter olhos, ouvidos, né? Consciência para poder entender esta palavra e não ficarmos limitados e não sermos preconceituosos. Como efeito, né, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, onde vem que não creem na vida futura, imaginando que ele é apenas uma vida presente. Não os compreende ou
consideram pueris. Porque é assim que a gente trata quando a gente tem preconceito, ou quando a gente não tem uma amplificação do nível de consciência daquilo que a gente vai buscar de fonte, né? De estudo, de conhecimento, de entendimento. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, né? A obra que vem na base, né, da codificação espírita. E que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então comecem a pensar, comecem a avaliar. Esse momento, a gente diz assim, é um momento agora de pandemia, é um momento de tanta gente com preconceitos, né? Tanta gente com limitações, muita gente passando fome. Como é que a gente está hoje, depois de alguns meses aí caminhando nesta pandemia, como é que está a consciência de cada um de nós? Estamos presos ainda aos nossos conceitos e preconceitos, aos nossos paradigmas limitadores, ao nosso ego? Ou a gente começou a acordar realmente para verificar que o reino que não é deste mundo e ter a consciência mais abrangente do que estamos fazendo aqui? Todos vocês estão parando para avaliar? Ou ficou só naquela que a gente chama, né? A gente entra no out da bomba que explodiu. Estamos na bolha. Gente, a gente precisa sair dessa bolha. Essa bolha que deixa desnorteado, que nos deixa apavorados. Quem tiver nessa bolha, saia. Comece a entender e ter uma visão de mundo diferente. Respeitando. Eu vi no jornal um dia desse, dizendo assim, a região Nordeste, Norte e Nordeste, teve uma queda com o Covid. Mas, gente, teve uma queda, isso não significa que o vírus foi embora, não. Já vamos verificando, também vi no jornal, que em outros países já está começando a voltar de novo um fechamento. Porque o fato de abrir, as pessoas não tomaram susto, mas parece que não tomaram a consciência. E acha que tudo está normal? Será que a gente está num novo normal? A palavra bonita, né? A gente vai botando um monte de palavra bonita, né? Novo normal, né? Habituar-se com o novo normal. E como é esse novo normal? Se nós, dentro de nós, não entendemos em que reino estamos, se o ser humano continua ainda egóico, limitador, agressivo, a gente sai na rua às vezes e vai num banco, viu? Às vezes fazer qualquer coisa, porque infelizmente a gente tem que andar em banco. A gente vê as pessoas agressivas, sem compaixão, sem amor, sem caridade. E caridade não é aquela que você dá algo ao outro, não, gente. Caridade vem de um eixo de comportamento interno. Qual é a mudança deste eixo de comportamento interno que a gente vai entendendo? Mudança de paradigma é isso. Não é a gente aqui inventar palavras, não. Apenas ideias muito precisas tinham os judeus acerca da vida futura, tá? Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos.
e partilhar da felicidade destes. Ou vocês acham que a gente só é isso aqui, gente? Será que é o paradigma da matéria? O mundo, ele é assim. Nós, na nossa sociedade, estamos presos ainda nesta parte dogmática, materialista. Vamos começar a mudar? Isso os judeus, lá, olha, na época de Moisés, que foi o capítulo que eu trouxe na live passada. Nós nos podemos nos tornarmos anjos. Nós nos podemos nos tornarmos seres de consciência elevada. Para chegar ao Cristo é muito chão, tá? Não estou dizendo isso, não. Mas todos nós podemos ter um nível evolutivo. Mas se a gente não muda, se a gente continua, a gente toma um susto, mas parece que a gente não muda, a vida começa a se limitar. Segundo eles, né, os judeus, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Isso mudou hoje. E se mudou, mudou muito pouco. Com a supremacia da nação, que pertenciam, né, com as vitórias sobre os seus inimigos, né, as guerras, as calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. E Moisés, né, vou trazer Moisés aqui também nesta live, não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Será que isso mudou na nossa sociedade hoje, gente? É a minha pergunta para todos vocês. Eu quero aqui provocar para que vocês reflitam. Será que isso mudou? Moisés fez a função dele. Aí vem Jesus, mais tarde Jesus, lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse é o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, de onde os bons acharão sua compensação. Aí o seu reino, lá, é aquele que se encontra na sua glória e para onde voltará quando deixará a terra. E essa é a nossa trajetória de todos nós. Eu tive essa semana eu mandei um videozinho que está no YouTube falando sobre umbral, né? E eu falo sobre umbral porque as pessoas têm uma visão sobre umbral muito complicada, até preconceituosa eu diria, ou então muito limitada, porque quando a gente fala do umbral, a gente fala do inferno, associa, né? Dá uma associada aí. Mas os nossos infernos, eles são interiores. As nossas limitações, elas são interiores. A gente já cria o nosso inferno aqui. Quando a gente passa para lá, é só uma consequência, uma sequência. Então, olha, eu não quero, tá? Eu tô procurando entender bem o meu inferno aqui, para quando chegar lá, eu dei uma passadinha, porque eu vou passar no umbral com toda certeza, mas eu dei uma passadinha. Quer dizer assim, ó, eu já entendi, tá? Já trabalho, tô trabalhando para melhorar o nível de consciência, a minha paciência, a minha tolerância com o outro e até comigo mesma.
Então o reino de Jesus, que não é deste mundo, também não pertence a nós aqui. Estamos de passagem, somos passageiros. Pegamos aqui, ó, esta carne, né? Esse bilhete aqui que se chama Alexandra, né? De carne. Mas meu nível de consciência, ele é outro. Somos muitos habitantes aqui, né? Somos muitos. Porque a gente fala da nossa identidade espiritual, da nossa consciência espiritual, porque viemos de muitos mundos. E quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente vai começando a entender o que Jesus, conformado com o seu ensino, com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente é dar a luz completa. Porque ele percebeu que ficaríamos muitos deslumbrados, tá? Porque tudo vai ter a sua época, né? O seu momento, o seu estágio. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, enquanto o governador deste orbe, disse assim, eu não posso passar tudo para esse povo, que ainda é limitado, que ainda hoje é. Senão vão ficar deslumbrados, visto que não iam compreender nada que ia ser dito. E aí ele limitou, né? Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Nascer, crescer, morrer. Todo cristão, pois, necessariamente que crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta. Por isso mesmo, falsa em diversos pontos de vista. Mais do que uma crença, né? Balda a certeza absoluta, onde as dúvidas é mesmo incredulidade, né? A gente beira as dúvidas e a incredulidade do que a gente está fazendo aqui. Então é essa condição que aí veio o Espiritismo, veio complementar nesse ponto. Veio dar a luz, né? Veio trazer esta luz e dizer assim, ó, vamos abrir um pouquinho mais a amplitude. E a gente pode abrir muito mais, tá, gente? A gente pode seguir por muito mais. Como em vários outros ensinos do Cristo, né, fazendo com que os homens já se mostrem maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples, artigo de fé, tá? É isso que o Espiritismo traz. Deixa de ser artigo de fé, né? E uma mera hipótese, tornando-se aí uma realidade material, mais palpável, que os fatos demonstram, né? São testemunhos oculares, o que escrevem nas suas fases, em todas as suas peripécias, além das disponibilidades de qualquer dúvida a esse propósito que faculta aí a mais vulgar inteligência, a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja descrito pelas leis, pela criação, né? Então evoluímos, entramos no eixo evolutivo, e esse eixo evolutivo vai nos portando cada vez mais
a um esclarecimento amplo. O ser humano começa a ficar mais caridoso. Olha, a pandemia ela mostrou que o ser humano sim ficou mais caridoso. Mas será que essa caridade só foi por conta da bolha que a gente entrou? Da explosão que causa aquela bolha? Ou realmente a caridade ela entrou num processo de introjetar, de você olhar para ao teu companheiro, ao teu próximo ao lado e realmente ter compaixão, ter amor? Então, muito temos que pensar. O capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, faz com que possamos refletir. Porque o paradigma que é espiritualista, ou da doutrina espírita, codificado por Kardec, ele traz um amplo esclarecimento. E esse amplo esclarecimento, a gente vai começando a adentrar cada vez mais no eixo de entendimento e de consciência. Busquem a própria evolução, trabalhe os infernos, os umbrais interiores que todos nós possuímos. Porque assim começamos verdadeiramente a ter um âmbito, né, de caminhada e de esclarecimento para uma vida futura, com um ponto de vista completamente diferente e não atordoante e não atordoado. Se formem de uma forma ampla. Porque foi assim que Jesus veio. Moisés, ele limitou-se, porque o povo entendia daquela forma. Mas Jesus trouxe mais um pouco, mas ele não pode abranger tanto, porque senão o povo não entendia. E agora, gente, qual será a nossa limitação? Qual será a nossa limitação? Onde é que a gente começa a ter uma visão que através, né, estamos aqui trazendo um pouco de entendimento, de esclarecimento. Toda quinta-feira a gente vem aqui, né, vem João, vem eu, vem Márcio, vem Alex, trazendo um pouco de entendimento. Eu sou aquela que vou mais provocar vocês, né? Eu sou aquela que vou mais provocar, fazer com que vocês pensem, reflitam, busquem conhecimento, estudo, esclarecimento. Não estou dizendo aqui o que a Alexandra está falando é a palavra correta, mas é um ponto de vista que abre uma noção e um esclarecimento para que a gente possa buscar cada vez mais o entendimento na nossa jornada aqui neste orbe, neste planeta. Jesus, na sua sabedoria infinita, nos portou esta lição, que está aí, às nossas mãos, e a gente muitas vezes deixa assim, escapar, porque começamos a viver num mundo materialista, porque degradar a natureza, porque viver. E eu não estou dizendo aqui para que a gente pague como um pobrezinho, não, tá, gente? Porque se Deus deu a matéria é para que a gente tenha a sabedoria de usá-la. Tô dizendo para ninguém ir andar feito um maltrapilho, né? Dizer, vou andar feito... Isso não é ter uma visão ampla da própria estrutura do ser. Isso é hipocrisia. Quando não bem utilizada, tá, gente? Não tô dizendo aqui para quem diz, vou viver com pouco. Tá, ótimo, massa, maravilha. Agora pratica isso em
todo o aspecto da tua vida, porque as pessoas praticam isso apenas porque virou moda, é bacana, todo mundo tá fazendo. Então não vamos ser hipócritas. O que a gente tem que ter é a consciência desta mudança. A reforma íntima, ela acontece dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. Vou viver com pouca roupa. Eu tenho pouca roupa, viu? Tá, mas fora. E dentro tu tá fazendo o quê? Tu é intolerante, tu é impaciente. Tu não respeita o outro. Então qual é a mudança? Será que estamos ignorantes como aquele povo judeu? As ignorâncias, gente, por favor, né? É um eixo na concepção, né? Completa. Olha, meu marido me desenhou. Depois eu vou mostrar o desenho pra vocês. Eu tenho que mostrar esse desenho pra vocês. Tá me desenhando? Acho que não tem pergunta, né? Tem duas. Tem duas? Tá. Eu acho que tá... Não sei nem a hora. Qual é a hora? Eu tô ainda no... 10 minutos? Gente, olha, eu falei, né? Certo, gente? Então, vamos fazer uma reforma realmente de dentro para fora. Não vamos começar a ter só o que tá fora, não. O coronavírus veio mostrando muita coisa fora. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o que com isso? Armazenar? Vinha a vacina, eu tomei a vacina e tudo acabou? É assim? A Mata Atlântica lá, tudo queimando, pegando fogo. Acha que é o quê, gente? Falta de oxigênio que a gente não tá tendo, de tanto desmatamento. Enfim, eu vou falar antes que eu fale mais, né? A Fátima Santos. Oi, Fátima, um beijo. Sei que tá muito tarde aí, né, meu amor? Mas que bom que você está aqui com a gente, né? Muito obrigada pela presença. A Fátima é uma queridíssima amiga nossa da Quinta de Luz, né? Que está morando fora. E ela faz a seguinte pergunta: o que fazer para ajudar o outro para a mudança? A gente não pode fazer nada se o outro não quiser. E aí a gente tem que ter a paciência e o respeito. Olha só. Difícil, né? Principalmente nós mulheres somos controladoras. Não todas, né? Não se ofendam, mulheres. Mas a mulher normalmente ela controla, tá? E quando ela sabe bem controlar, ela controla muito bem. Mas, olha só, para o outro ter uma mudança, a gente pode ajudar assim, ó. Na nossa mudança, não é de dentro para fora. Então, quando eu começo a mudar, o outro, ele vai prestando atenção. Rapaz, fulano tá mudando. Então, a melhor coisa é o exemplo. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou por exemplo. Então, ensine pelo seu exemplo. Mude você. Comece a tomar as suas atitudes. Essa é a minha dica, tá? Que ela pergunta, tem alguma dica? Pois praias, bares e etc. estão em pleno vapor. Pronto, olha. Sim, eu tô indo, tá, gente? De vez em quando eu vou almoçar. Eu já fui almoçar. Ontem eu saí do meu consultório, eu fui tomar um caldinho, que eu tô de regime. Aí eu fui tomar um caldinho. Meu marido tava lá com a filha dele e eu fui tomar um caldinho. Na minha proteção, com a minha máscara, todo mundo muito separado, eu com meu álcool gel. Eu tomei o meu caldinho, ele tomou comeu a coisinha dele lá junto com a filha e viemos embora. O problema é que o povo exagera, como se tivesse no novo normal. Então vamos dar exemplos. Quem sabe, é difícil não, viu? Eu tô lendo aqui agora, viu, Fátima? É difícil não. O difícil é o que a gente faz, nos atormentando, ficando sem paciência, não tendo tolerância. Isso é um tormento da alma. E quando a gente entra nesse tormento da alma, a gente fica aprisionado. Então não é difícil não. Porque quando a gente começa a entrar no eixo
do respeitar nós e respeitar o outro e a limitação do outro, a gente vai começando a mudar aos pouquinhos. E se tu faz, eu faço, e as pessoas que tomam consciência vai fazendo, a gente vai começando a adquirir um mundo melhor. O problema é que o ser humano ele é muito descrente dele mesmo. E essa descrença faz com que muitas vezes a gente diz, chuta o pau da barraca, desculpa estar falando isso, mas é a realidade. A gente chuta o pau da barraca e, o senhor está fazendo, eu vou fazer também. E assim caminha a humanidade. Ok, Fátima? Um beijo pra você. Espero que tenha te respondido, tá? Sarles Barros. Umbral é uma consciência ou é fato ou é a falta dela? Umbral é a consciência ou é a falta dela? É a falta dela. Tá? Quando a gente começa a entrar neste processo dos nossos infernos, nos nossos umbrais, e quando partimos daqui com esta mesma consciência, o que é que acontece? Nos limitamos na vida pós-morte. E aí a nossa consciência que despreende deste invólucro carnal, ela começa a ser mais ampla e aí a gente começa a ver realmente o que é que a gente estava fazendo. Porque a gente pode enganar o outro, tá? Mas a gente não engana a nós mesmos. Principalmente quando desencarna. Então é a falta da consciência, sim. Porque quando a gente vai para o estado umbralino, quando desencarna, tá? A gente vai para umbral, você vai se unir com um grupo que tem o mesmo tipo de pensamento que o teu. E ali ficam os atormentados, né? Então, é um nível e uma falta, sim, de consciência. Ok? Gente, olha, dá, assim, aquela coisa antes de começar, mas eu passaria aqui horas e noites falando com vocês. É muito bom fazer live, viu? Eu tô gostando. Ok? Então, assim, orar. Vou mostrar já o desenho que meu marido me fez. Orar. A descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas e infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais elas próprias pintam que cada um aqui, ao seu ou mau agrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, né, pertence e fica verdadeiramente dita a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela existe. E essa justiça de Deus, ela se faz quando ele nos proporciona, esse ser, seja o nome que queiram dar, quando ele nos proporciona a possibilidade de termos inteligência, consciência e poder sim transcorrer cada vez mais em vários mundos para o nosso próprio aprimoramento. A Terra é uma delas. Então, aproveitem, né? Sejam conscientes. Comecem a trabalhar e elaborar o processo interno de cada um de vocês e a descoberta através dos processos terapêuticos, de uma boa leitura, de um religamento, seja com religião que for. Gente, a gente está aqui falando do espiritismo porque nós somos espíritas, mas seja de que religião que for, esse religamento ele é importante. Porque traz ao ser humano uma condição plena de consciência para a sua própria evolução. Eu agradeço muito, muito obrigada por todos vocês me darem essa oportunidade. Agradeço a nossa amada Quinta de Luz, aos nossos amigos em espírito, espíritos que nos conduzem cada vez mais a um nível de esclarecimento,
né? Muito obrigada. Mostro a foto antes que termine. Essa sou eu que meu marido desenhou. Eu sou mais bonitinha do que isso, né? Obrigada, meu amor. Paz a todos, gratidão, um beijo no coração de todo mundo, uma boa noite. Que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, permaneçam aos vossos lares e que possa cada vez mais trazer, né, o aprimoramento moral e espiritual a nível de consciência para todos vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, gente. Gratidão. Terminei na hora?